finalmente eu tenho a oportunidade de comentar a tal PEC da imunidade, a qual eu me oponho. Bastaria restaurar a interpretação literal do artigo 53 da Constituição Federal, uma oportunidade que foi perdida pelo plenário da Câmara ao endossar a detenção abusiva de um parlamentar por ordem do Supremo. Então vamos começar recapitulando os fatos que levaram o Congresso a armar esse circo, para depois a gente tratar mais detidamente sobre a palhaçada mais recente. Então, conforme eu havia antecipado ao espectador, isso foi sexta-feira passada, na votação da Câmara, o placar pela manutenção da prisão ilegal do deputado Daniel Silveira, ele foi muito mais elástico do que o previsto. 364 deputados federais espalharam aí as cinzas da Constituição, que já tinha sido queimada pelo plenário do STF. Isso na quarta-feira de cinzas, depois de ter sido rasgada pelo ministro Alexandre de Moraes, que é de longe, mas assim, de muito longe, o maior carrasco da liberdade de expressão no Brasil desde a redemocratização. E por que nossos insígnes congressistas votaram contra o seu próprio direito constitucional de imunidade parlamentar, ou seja, contra a sua inviolabilidade penal por palavras e por opiniões? Eles sofreram pressão explícita do Supremo Tribunal Federal, representado na imprensa pelas vedetes da corte, os ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello, conhecidos por se manifestarem mais fora dos autos do que nos seus próprios despachos. E por que os parlamentares cederam a essa pressão? Porque eles capitularam. Porque eles se sentem vulneráveis ao arbítrio autoritário dos ministros do STF. É simples. Isso tanto na esfera eleitoral, via TSE, quanto na esfera penal, em razão do foro privilegiado, que é como uma nave alienígena que abduz os processos criminais e os transporta para as gavetas do Supremo, onde eles raramente são vistos e quase nunca são julgados. Então, para entender a postura acovardada do parlamento, basta recordar aquele levantamento do Estadão sobre essa legislatura. Um terço do Congresso é acusado de crimes ou é réu em ações. Se não me engano, 38 senadores e 160 deputados. E entre eles está o próprio presidente da Câmara, que, segundo a apuração do Congresso em Foco, responde a 8 investigações e é réu no STF numa acusação de recebimento de propina. Agora, vocês acham mesmo que os deputados iriam se indispor com os seus próprios juízes por causa de um colega aí de pouca influência no parlamento? É claro que não. Por isso, semana passada, ao invés de fazerem um juízo próprio, um juízo jurídico daquela prisão inconstitucional, denunciando a ilegalidade dos atos do Supremo, a Câmara Federal optou por fazer um juízo político do deputado preso. E esse grave equívoco, ele se escorou no juízo moral contra esse parlamentar, e na opinião pública que foi inflamada pela imprensa, que ao invés de informar a audiência sobre as transgressões do STF, preferiu veicular matérias e matérias e matérias sobre o caráter, sobre a biografia do tal deputado bolsonarista. Essa era a alcunha dele. Mas voltando aí ao circo e às suas palhaçadas, a Câmara sabe que o precedente que os deputados criaram é perigosíssimo. Agora o STF pode expedir de ofício mandado de prisão durante investigação sem ser provocado pela polícia ou pelo Ministério Público. Agora o STF pode alegar que a gravação de uma ofensa contra a honra configura um flagrante perpétuo, infinito. Agora o STF ele pode processar e pode prender um político por crime de opinião, confundindo injúrias a ministros com ataques antidemocráticos à instituição judiciária. Agora o STF pode considerar inafiançável qualquer ofensa, bastando invocar a Lei de Segurança Nacional, aquela lei da ditadura que, de acordo com o Supremo, serve para proteger a democracia. Vejam só a contradição. E agora o STF pode escalar para a audiência de custódia dos seus desafetos juízes assessores dos seus próprios gabinetes, o que garante a manutenção ilegal da prisão a título inédito de custódia cautelar. E reparem, todo o circo, além da palhaçada, também tem os seus malabaristas. A advocacia criminal milionária, que é sócia do STF na soltura de corruptos poderosos, já fez o seu malabarismo e inventou uma tese para justificar toda essa ilegalidade. Ela foi batizada de Teoria da Legítima Defesa do STF. Eu estou falando sério. E tudo isso, sem exceção, foi inventado na semana passada e carimbado com a habitual pusilanimidade pela Câmara Federal e os seus integrantes acoelhados. Mas agora, os deputados, os senadores, eles temem que a exceção se torne regra e se volte contra eles. Especialmente se eles ou se seus estimados colegas praticarem os crimes mais comuns entre os nossos congressistas: corrupção,
lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, todos esses crimes do colarinho branco. Portanto, a verdadeira preocupação de certos parlamentares não é com a questão fundamental da liberdade de expressão ou mesmo com a ingerência, do Poder Judiciário no Poder Legislativo. A real é que, no fundo, eles não querem perder o direito de cometer crimes impunemente. Políticos não querem perder o direito de cometer crimes impunemente. Então, o raciocínio é mais ou menos esse. Se o crime foi cometido, que ele não seja investigado. Se há provas, que elas não sejam buscadas e apreendidas. Se houver um inquérito ou uma ação penal, que as autoridades policiais e judiciárias possam ser processadas por abuso. E se eu for pego em flagrante, que ao invés de ser preso, eu me hospede no Congresso, de preferência bem próximo do meu gabinete. E se for para me destituir de um cargo parlamentar, mesmo que pelo cometimento de um crime grave, que os únicos juízes sejam os meus próprios coleguinhas. É isso que explica, em grande medida, a velocidade ímpar na tramitação dessa proposta e o entusiasmo de certos parlamentares ao defendê-la. Mas para fechar aqui numa nota de rodapé, chega a ser ridículo, patético saber que foram os ministros do STF que apelidaram a proposta de PEC da impunidade, ao invés de PEC da imunidade. Uma corte que tem se especializado em soltar criminosos perigosos, e que impede que os maiores corruptos do país sejam presos após julgamento de segunda instância, não tem envergadura moral para falar em impunidade. E o mais escandaloso e covarde é que os ministros têm se manifestado por meio da imprensa de forma anônima. Eu vou ler para vocês aqui, blog da Andréa Sadi, publicado ontem no G1, aspas, ministros do STF, ouvidos pelo blog, avaliam que a PEC que dificulta a prisão de parlamentares é uma espécie de retaliação e afronta à corte. Detalhe, afronta e retaliação estão entre aspas, dando a entender que essas foram exatamente as palavras do ministro, tá? Reservadamente, ministros já admitem pontos da PEC que, uma vez questionados no STF, deverão ser derrubados. Percebam o declínio institucional, percebam a vergonha republicana. Os mais altos magistrados do país viraram fonte de blog, inclusive antecipando votos e antecipando decisões, o que é vedado por quem? Pela lei orgânica da magistratura. Vou ler para vocês só para fechar. Artigo 36, inciso 3. É vedado ao magistrado manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento. E, analogamente, também há um questionamento futuro. Então, é mais um dispositivo para a lista de transgressões desse tribunal. De qualquer forma, independentemente de mais essa transgressão dos ministros do STF, eu fico feliz que o apelido da PEC da impunidade tenha pegado, porque ele representa muito bem o desejo de muitos parlamentares brasileiros de não perderem aquele direito de cometer crimes impunemente, ao mesmo tempo em que o apelido escancara a hipocrisia de um Supremo Tribunal Federal que vai entrar para a história justamente pelo estímulo à impunidade.